As meninas descobriram, minhas meninas, que tem aumentado o número aí de casos de pessoas, Grande São Paulo, interior, pessoas picadas por animais peçonhentos. Nós vamos entender o que significa esse termo. Antes, dá uma olhadinha nesse VT. Acidentes com animais peçonhentos são frequentes em vários países tropicais. São conhecidos como animais peçonhentos aqueles que são venenosos. Os principais no Brasil são as serpentes, os escorpiões e as aranhas. Estes animais podem causar acidentes graves e de alto risco à saúde. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o índice de acidentes dobrou na última década. Para evitar esses acidentes, é recomendado manter quintais e jardins sempre limpos, sem acúmulo de lixo ou entulho. É recomendado também limpar constantemente os ralos de banheiros e cozinhas, mantendo-os fechados quando não estão em uso, além de também ficar sempre atento. Dessa forma, você e sua família estarão seguros. Ai, que belezinha, né, de ver as imagens aí das crianças. Mas o assunto é um assunto interessantíssimo. A gente convidou a infectologista, a doutora Roberta Piorelli. Bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, prazer tê-la aqui. Para falar a respeito disso, até para iniciar a nossa pauta, então, a gente citou um pouquinho, né, no próprio VT de introdução aí, a respeito dos animais peçonhentos. O que seriam, então? A gente classifica como animais venenosos? Isso, os animais peçonhentos são os animais venenosos que eles têm um mecanismo através do qual eles inoculam veneno em outro animal. Tá. Um dente oco ou um ferrão, por exemplo. Então, todos os animais peçonhentos são venenosos, mas nem todos os venenosos são peçonhentos. A abelha entra nessa classificação? A abelha entra. Dos peçonhentos? Isso, ela tem o ferrão. Tá aí. Então, a gente vai falar de alguns que parecem incomuns, mas nem tanto, que a gente acabou de notar aí que os casos aumentaram. Mas, por exemplo, a abelha, que é tão comum, também entra nessa categoria. Daqui a pouquinho a gente tem aí também as palavras da alergista Ariane Yang. Ela vai contar o que fazer quando você tem aquele efeito que é a vermelhidão, a coceira, em alguns casos mais graves, até fechamento de glote e tal, geradas também por essas picadas. Mas pra gente começar, doutora, eu queria te perguntar, quando a gente fala de primeiros socorros, né, depois de um susto como esse, né, que é o principal? Porque, claro que a gente tem que manter a calma. Mas, assim, o principal é manter a calma, né? Isso. Manter a calma, procurar lavar o local da lesão com água e sabão. Geralmente, as picadas são nas extremidades, né? Onde a gente tem contato com esses bichos. Tá. Então, elevar o membro. Em alguns casos, assim, no caso de serpente, por exemplo, hidratar o paciente, oferecer água para ele e sempre levar para o serviço médico mais próximo. Eu vou colocar a foto, aqui tem o que fazer, mas tem a foto de alguns, porque assim, a minha curiosidade é a seguinte, é sempre perigoso? Esses venenos são sempre perigosos? Fazem sempre mal? Não. Na maioria, por exemplo, a gente tem as serpentes, né, os escorpiões, as aranhas. O escorpião, por exemplo, ele é bem perigoso para criança, mas para adulto é muito raro ele causar envenenamento. E a aranha, nós temos 3 aranhas venenosas de importância médica. Das milhares que nós temos, só 3 causam envenenamento sistêmico dos pacientes que são picados. Tá. E uma delas é a aranha armadeira. Ela é muito rara de causar um acidente grave. Então, assim, na maioria das vezes é muita dor que acontece nos casos de escorpião e essa aranha específica, mas eles são piores nos casos de crianças menores de 14 anos. Então, vamos colocar na tela as fotos, então, destes animais para a gente identificar. Claro que, embora pareça que a gente já sabe conheça todos, é sempre importante bater o olho. Tá aí. Aqui é uma aranha armadeira, né? Ela é uma aranha peçonhenta. O veneno dela, ele causa muita dor na hora da picada. Ela é uma aranha grande, geralmente. E ela é uma aranha que ataca. Então, ela é característica dela, levantar as patas para mostrar que ela vai atacar. E aí, esse veneno, ele dá dor, bastante dor no local, pode deixar inchado, vermelho, e a dor pode irradiar para o membro todo, e a pessoa sentir como se fosse assim um choquinho, um formigamento. Isso tudo é esperado. Agora, no caso das crianças, aí a gente vê elas vomitando,
transpiração excessiva, febre? Agitada. Febre, não, na maioria das vezes, a gente não vê. Agitada, sudoreica e, no caso do escorpião também, a picada dele dá bastante dor. E o mesmo caso da aranha, ele pega e a dor irradia e pode ter essa sensação de dormência. Mas eles são piores para crianças. Adulto é muito raro envenenar. Agora, por exemplo, você identifica no ambiente, né, o animal e tal. A velocidade que ele chega, que é muito rápida, e por isso a pessoa acaba sendo pega de surpresa ou não? Ela não identifica? Na verdade, a gente acaba, quando ocorre um acidente, acaba que ele está lá quietinho e ele se sente ameaçado. Ou que, por exemplo, o escorpião está numa caixa de um brinquedo de uma criança, porque eles eles se abrigam da luz. Ou a aranha dentro de um sapato que a gente deixa lá na varanda do sítio. Então. Isso, que fica para fora. E aí, quando ele se sente ameaçado, ele pica para se defender. Entendi. Sacode, imagina todo às dia vezes lá nos escorpião na crianças. cama, na criança. A gente vê. E ele não, diferente da aranha, a gente quase não vê marca da picada do escorpião. Então, às vezes a criança acorda chorando, a mãe não sabe o que foi. Dá uma olhadinha, assim, se está num sítio, tudo para ver se não tem nenhum bicho. Porque a gente, às vezes, não acha nem onde foi a picada. Tá. Porque nem aparece. Isso, normalmente, até a gente mostrou no VT que os casos aumentaram, e por isso a gente achou importante também falar a respeito do assunto, que quando a gente fala os casos aumentaram, a gente está falando, então, de ambientes com menos higiene, né, saneamento básico, tudo isso. Isso, na verdade, eles gostam de lugar assim, onde tem coisa amontoada. Por exemplo, entulho, tijolo, telha, muito... Mato também, às vezes muito papel que a gente guarda, às vezes num arquivo, assim... Né? Eles gostam de coisas amontoadas, assim, para fugir, para se abrigarem da luz. Para ficar escondidinho ali no meio. Isso. Interessante. Aí tem mais dois, dá uma olhada. Além da aranha, do escorpião, daqui a pouquinho a gente vai falar do caso da abelha também. Quando você tem alguma manifestação alérgica, gente, isso também é muito importante. Tá aí, cobra. Isso, aqui nós temos uma cascavel e aqui uma jararaca. São duas cobras peçonhentas, né? Os sintomas, nós temos as serpentes não peçonhentas e as peçonhentas. Das peçonhentas, essas são as mais representativas delas. No caso delas, elas envenenam, essas duas. No caso da jararaca, quando ela pica, a gente está andando, às vezes, fazendo uma trilha e pisa na cobra. Aí ela pica para se defender. Mas tem umas que comem também aqui. São as não peçonhentas. São as não peçonhentas. As que constringem primeiro para depois engolir. Essas não, elas têm um veneno potente e conseguem inocular, então, para depois comer. Então, essas daqui, elas causam, a jararaca, principalmente, ela causa edema no membro acometido, pode dar uma roxidão, e ela causa distúrbio da coagulação do sangue. O sangue fica incoagulável na maioria das vezes. Então, a pessoa pode ter sangramento e pode ter insuficiência renal também, por ação direta do veneno e pelos sangramentos. Aqui é mato também que encontra, né? Isso, ela fica em mato. Mas ela fica também... Mas ela fica também em caixas, escondida atrás de forno a lenha, atrás de entulho, fica onde tem muito lixo, eles ficam também. Que coisa. E elas se camuflam? Sim, elas... Ficam meio da corzinha ali do... Você não percebe, por isso que muitas vezes pisa. Ela tá lá quietinha, camuflada, a gente não percebe. A cascavel... A ação do veneno dela é um pouquinho diferente. Ela pode dar o distúrbio de coagulação, mas geralmente ela não dá muito inchaço. Ela dá uma sensação de dormência no local e o veneno dela tem uma ação neurotóxica. Então ela deixa a visão um pouco turva, a queda das pálpebras e a pessoa pode evoluir com uma dificuldade para respirar. Para essas duas a gente tem o soro, o antídoto. Legal. Para esses tipos, para escorpião também e para aquela aranha que eu falei. E tem mais um, na tela. Cara dos meninos. Essa é uma taturana. Taturana. Isso. Taturana tem vários lugares. Taturana é tipo básico, taturana, não é? E ela também tem veneninho? Tem. O veneno dela fica nas cerdas. Então, o contato com o veneno vai ser quando a gente tiver o contato com a taturana. Nós temos
principalmente 2 grupos de taturanas. Aquelas que são peludinhas, que parecem fio de cabelo. Aquelas lá, nenhuma que a gente conhece é venenosa. Tá. Dessas daqui, essas que parecem esses galinhos de pinheirinho, também nós temos um grupo, mas a única que é venenosa é essa aqui, que chama Lonome obliqua. Que é meio verdinha. Isso, ela parece essas arvorezinhas aqui, as cerdas dela, e ela tem esse V no pescoço. Que coisa, parece até bonita, assim, você não teria tanto medo, né? Ela costuma ficar em colônia nos troncos de árvores. Então, quando a pessoa encosta, ela encosta em várias. E ela também dá distúrbio de coagulação. O sangue fica incoagulável e a pessoa pode ter hemorragia. Existe soro, antídoto para ela também. E ela é pequenininha, ela é pequenininha, assim, isso. Cuidado com a árvore, com o fogão a lenha, com o mato, faz parte. Agora, a gente já vai entender o que fazer, até porque o efeito da nossa pauta, além de contar um pouquinho, e são informações que muitas vezes a gente até acha que tem e que sabe, a cobra é venenosa, não sei o que, mas essas características e esses detalhes, importantíssimo poder contar aqui ao vivo no programa. Antes da gente dar umas dicas aí do que fazer, caso isso aconteça com você, com alguma criança ou alguém que esteja próximo, e nos casos alérgicos, e quem tem alergia a essas picadas, pode ser inclusive de mosquito ou até da própria abelha, que é considerada peçonhenta. A gente foi conversar com a alergista, doutora Ariana Yang. Olha lá. A primeira coisa a esclarecer é que existem 2 grupos de inseto. Os insetos que sugam o nosso sangue e os insetos que injetam veneno no nosso corpo na hora da ferroada. No caso dos insetos que injetam, a gente não chama de picada, a gente chama de ferroada. No caso dos insetos que sugam o sangue, as reações em geral não são graves, são reações locais que, embora incomodem muito, podem causar muita coceira, aquela coceira chata que às vezes não deixa dormir. O tratamento é local, com pomadas ou com uso de antialérgicos conforme a orientação do médico. E a tendência é ir melhorando com o tempo. Já as reações dos insetos, abelha, vespa e formiga, que são aqueles que injetam veneno durante a ferroada, esse veneno ele é rico em várias substâncias, que são responsáveis por aquela reação local que incha, fica vermelho, dolorido, e essa reação local é tratada de forma também sintomática. Porém, essas reações por venenos, elas podem ser muito graves, desde reações que empelotam toda a pele, que causam urticária, inchaços no corpo, até reação anafilática. Esse tipo de alergia é importante passar por uma avaliação por um especialista, por um alergista, para, uma vez feito o diagnóstico, essa pessoa ser treinada em relação a um plano de ação, do que fazer na hora de uma reação. Não é simplesmente sair correndo e ir para o pronto-socorro. Existem uma série de medicações, de medidas que a pessoa pode tomar de acordo com o tipo de reação que ela tem, inclusive com a aplicação de uma caneta, que é a caneta de adrenalina para autoinjeção. O médico ainda pode avaliar a possibilidade de um tratamento chamado imunoterapia, muito eficiente no tratamento dessas alergias graves por abelha, vespa e formiga. Daí, obrigada, doutora alergista, doutora Ariana Yang, já esteve ao vivo aqui, e obrigada também, que agora eu vou usar o termo correto, que eu citei fechamento de glote, coisa e tal, mas é reação anafilática. Algumas palavras que fogem ao vivo todo dia, nem sempre todos os termos saem como eu gostaria, mas tá aí então, que são as reações mais graves, né? Isso. Agora, vamos ao que interessa caso você se depare ou algo aconteça. Primeira coisa, o que fazer, o que não fazer, daqui a pouquinho perguntinha do público, na tela. Primeira coisa, lavar bem a região. Lava bem a região. Água e sabão já é o suficiente. Não precisa passar nada. Tem gente que passa teia de aranha, pó de café, Ave Maria, gema de ovo, porque acha que vai limpar. Mas só lavar com água e sabão já é suficiente. Se quiser passar álcool, se tiver à disposição, pode passar. Mas água e sabão já é o mínimo. É isso. Próxima. Hidratar o paciente, né? A pessoa que foi picada, já oferecer água para ela, principalmente nos acidentes por serpente. Tá. Beber muita água. Isso. Próxima. Procurar o serviço médico mais próximo possível, o mais rápido possível. A gente não tem um tempo certo, falar, quanto tempo eu tenho depois que eu fui picado por um animal peçonhento para chegar no hospital. A gente não tem essa informação, cada caso é um caso. Tá. Depende da quantidade de veneno que esse animal injetou e quanto tempo você chegaria, qual é o hospital mais próximo. Então a gente não tem como informar isso. Alguém aqui já se deparou com algum desses animais? Andrezinho? Mas já foi picado ou não? Só?
Lavabo da sua casa. Um escorpião. Pânico. A cara dele só fazendo... Lavabo da sua casa. Andrezinho mora em São Paulo. São Paulo. Então, gente, o assunto não tá tão distante, na verdade. É bom ficar atento mesmo. O que você fez? Abriu a torneira e jogou pra ir embora? Não, peguei um copo, né, uma folha para colocá-lo ali dentro do copo, virei e coloquei álcool. E aí ele ficou lá. Tá eu certo? postei até na rede social. Eu falei, Você gente, postou? olha que apareceu na minha casa. Pois é, eu acho que eu vi isso aí, agora que eu tô me lembrando. Isso que ele fez é meio perigoso. Olha, é mas... meio perigoso. Ele podia ter sofrido um acidente. Quando a pessoa é picada, a gente até fala, orienta. Se você continuar correndo risco para capturar, não captura. Tá. Mas se conseguir capturar para levar para o médico avaliar, aí fica mais fácil. Ah, depois de ter sido picado. Isso. Mas para você tirar aquele bicho peçonhento da sua casa. Pau de que eu vassoura, aconselho é chamar o bombeiro. Chama o bombeiro. Que a gente eu ia abrir a água da torneira. Se dava uma afogada no escopo. Ah, tava no chão, não tava na pia, tava no lavabo, mas no chão. Entendi, tava no chão. Tá aí. Gente, difícil, né? Difícil, a situação meio tensa. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro, chama ajuda, mas sabe... A gente brinca, é claro, com a história, mas a história é séria. Eles têm uma técnica toda para retirar o animal dos locais. É sempre bom manter os ralos fechados, as frestas das portas, porque tá tendo bastante caso de escorpião aqui em São Paulo. Então fica o alerta. Fiquem ligados, hein? Lá nos brinquedaiadas das crianças, nas roupas até, né? Nas roupas também. Ai, gente, que aflição, agora me deu aflição. Vamos lá, o que não fazer, então? O que o Andrezinho fez, ele tinha muita segurança, então aquilo não fazer, mas, olha lá. Então, a gente orienta não cortar o local da picada. Tem gente que corta achando que cortando vai e fazendo a expressão vai retirar o veneno. Tá. Mas isso só piora o local. Fazer torniquete também. O local picado, o veneno é muito rápido que ele espalha. Então, se a gente amarra aquele local, a gente piora a circulação ali. Tá. Então, o risco de necrose, de um estrago é maior. Tá. Quando a gente faz esse torniquete. E se chupar o veneno? Não. Contato com saliva. A gente tem bactéria na boca. Então, você vai estar colocando ali no local da lesão, um local que está aberto, algumas bactérias. Mais do que a da boca da cobra. É verdade, é verdade. E esse aqui? Isso daqui é para não tomar álcool. Tá. Tem uma crendice que diz que tem que tomar álcool para cortar o efeito do veneno. Leite também não corta, álcool. Tem gente que corta a cabeça da cobra, coloca dentro do álcool e bebe. Tem de tudo. Então a gente... A pessoa ainda mata a cobra depois? Mata a cobra. E só beber água, mais nada. Aí não posso perder a piada, você já sabe o que eu ia falar, né? Mata a cobra e... Deixa eu falar. Ai, é isso mesmo. Perguntinha do público da tela. A cara da... Ai, não podia perder a piada, gente. Vamos lá. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Tem dia que o bom humor tem que prevalecer. Gente... Misael, obrigada. Beijo pra você. No caso da lacraia, o veneno é perigoso? Na minha casa aparecem muitas. Não. A lacraia, o veneno não é perigoso. O que ele causa é irritação local. Tá. Ela pode dar uma mordiscadinha lá no local, arrancar um pedacinho, ou se ela estiver dentro do sapato, em algum lugar que a gente comprime, ela vai soltar como se fosse uma tinta azul e vai manchar. Tá. Ela vai manchar a pele e isso vai demorar um pouquinho para sair. Mas é só isso. Isso aí não tem nenhum problema. É que talvez pela coloração cause, né? Isso, a pessoa às vezes procura um serviço médico e o médico avalia e acha que ali tá com uma falta de oxigenação, que tá meio azulado tal, e na verdade não é só uma tinta ali que tinge. Tá aí. Tiramos todas as dúvidas, brincadeiras à parte, gente. O negócio é sério, vamos ficar ligados. Agora você já sabe o que fazer caso aconteça com você. Eu vou passar aqui um agradecimento, que eu acho que lá também pode ser um lugar para dar muitas informações para quem precisar. Você pode acessar o site www.butantan.gov.br. Lá no Facebook, Butantan Oficial, hoje com a infectologista, doutora Roberta Piorelli. Vocês têm feito grandes trabalhos, né? Parabéns. A gente precisa aí, né, vacinas e etc. Tá aí. Quem quiser saber mais informações, acessem o site para estar sempre mais seguro, que isso é fundamental. Obrigada, viu? Obrigada, prazer, foi ótimo.